noite, minhas irmãs. Boa noite, graça e paz. É bom estarmos aqui, né, reunidas no nome do Senhor, podermos desfrutar, né, dessa vida maravilhosa do nosso Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Bárbara, eu sou aqui do Rio de Janeiro, casada com o Renato Moreira, tenho 2 filhos, Lucas e o Renatinho. E estamos aqui no Rio de Janeiro cooperando, servindo junto com os irmãos. E pela graça do Senhor, né, o Senhor tem nos concedido poder estar aqui junto das irmãs, de alguma forma, podendo colaborar um pouco, né, com esse encargo maravilhoso desse serviço que o Senhor dispensou no coração da Miriam, e nós somos gratos ao Senhor. Essa palavra é uma palavra muito forte, né? Conhecendo Deus como Pai. Eu vou estar iniciando lendo esse versículo de 1 João 3, versículo 1. 1 João 3, 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Esse é o versículo, né, que ela inicia, né, o livro, e como eu tenho desfrutado, né, dessa palavra. Veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamadas filhas de Deus. E, de fato, somos filhas de Deus. Isso é algo essencial e muito importante para nós. Sabermos a nossa identidade, sabermos a nossa origem e termos convicção disso. O Senhor Jesus, quando ele foi batizado, né, 3 coisas aconteceram. O céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma de pombo, e uma voz do céu que disse: Este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. O Pai falou isso, né? Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Ele fez essa afirmação. E logo depois o Senhor foi levado ao deserto para ser tentado. E o inimigo, a primeira coisa que ele fez foi colocar dúvida nessa filiação, nessa paternidade. Ele disse assim para o Senhor: se és filho, manda que essas pedras se transformem em pães. Depois, de novo, ele falou: se és filho, atira-te daqui, né? E o Senhor vai mandar os anjos te socorrerem. E da mesma forma, o inimigo, ele vem lançando essas dúvidas sobre os filhos de Deus. Muitas vezes, diante das tribulações, das dificuldades, né? E você pensa que não vai suportar, o inimigo lança aquela dúvida. Ah, mas você é filho, está sendo tratado dessa maneira? Você é filho, está passando por isso? Né? Você não merece passar por isso, né? Muitas vezes, por que eu estou passando por isso? Então, ele vem lançando essas dúvidas, essas mentiras, né? Porque isso é uma mentira que ele lança, mas graças ao Senhor pela palavra de Deus, porque nós podemos falar que está escrito, porque nós somos filhos. Com grande amor, o Senhor tem nos concedido ser chamados de filho. Graças a Deus pela obra do Senhor Jesus, que a obra dele na cruz nos reconciliou com Deus. E nós podemos hoje nos achegar ao Senhor, né, o nosso verdadeiro Pai. E lendo, né, desfrutando desse livro, nossa, eu fiquei muito impactada, porque ela já começa de uma maneira bem forte, né? Falando o que acontece nesse mundo, que já vem acontecendo há muito tempo, e, né, há décadas vem acontecendo, e que está cada vez mais intensificado. As irmãs estão me ouvindo? Porque deu uma congelada aqui no meu vídeo. Então, né? Tá, amém.
Então, tem se intensificado essa questão do feminismo, né? Que nós temos estudado também sobre isso. E, através do feminismo, né, a mulher tem sido exaltada e o homem, a imagem do homem tem sido denegrida. E ela começa falando sobre isso, né, a autora do livro. Ela diz assim, um trecho que é na página 53, né, no último parágrafo, está escrito assim: as crianças tornam-se órfãos de pai por meio da prostituição, do abandono, da separação e do divórcio. Isso é muito sério, né? Por causa, né, do homem, da situação do homem caído, né? Muitos homens deixam a desejar, né? Engravidam as mulheres, não assumem, pelo contrário, eles somem, desaparecem, né? E eu me lembro que na década de 90, eu era jovem e eu ouvia muito falar de produção independente, né? E isso já estava sendo incutido na cabeça das mulheres, das jovens, que não precisava de um marido para ter filho, né? Ela poderia ter um filho sem mais que justamente denegrir a imagem do nosso Pai Celeste. E ele faz isso dessa forma, né? O homem caído, aquele que ainda não foi regenerado, por agir dessa maneira, contribui, né, para Satanás com esse plano dele. E a imagem do nosso Deus Pai, ela também vai sendo denegrida. Por quê? Porque essa também é uma mentira que Satanás lança, né? Que Deus é como nosso Pai terreno. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. O Senhor mesmo disse, né? Vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Então, não há comparação. O nosso Deus é um Deus maravilhoso, é um Deus perfeito, é um Deus que nos criou. E no tempo, ele mandou o socorro para nós, a salvação para nós, porque nós tínhamos perdido o acesso a ele. E tudo que Deus quer é ter intimidade conosco, é ter comunhão conosco. Lá no Jardim do o Senhor ia todos os dias na presença de Adão e de Eva. Todos os dias ele queria estar. E é isso que o Senhor quer conosco, né? Um relacionamento pessoal, íntimo, é o que o Senhor quer conosco. Louvado seja o Senhor. E esse conceito, né, de paternidade, ele tem sido assim denegrido, porque a intenção do inimigo é lançar dúvida, é nos afastar da presença de Deus, né? Então, ele tem investido muito forte nisso, com os enganos e as mentiras que ele vai lançando. Na página 54, no último parágrafo, ele fala assim: muitas pessoas, dentro e fora da igreja, não acreditam mais em Deus como Pai. Isso me chamou atenção. Dentro e fora, se pensa em relação a Deus, que tem um relacionamento de pai com o seu povo escolhido. Assim como a Miriam leu lá no início, 2 Coríntios 6, que o Senhor ele quer esse relacionamento de pai e filhos, porque ele nos ama. Continuando aqui na página 54. Contudo, ter um pai é uma necessidade do coração humano, e isso foi colocado em nós por nosso Criador. Relacionar-se com Deus como Pai é essencial ao nosso bem-estar e é fundamental na nossa vida cristã. É essencial para nós, por isso o nosso ser almeja por isso. É a nossa origem, é aquilo que nos traz segurança, né? É o nosso Pai. No material complementar, eu estava desfrutando também da mensagem do irmão César Coneglian, e ele diz
né, do conceito de pai, o que significa pai, né? Eu até anotei para não esquecer. O pai é o provedor, ele é o nutridor e ele é o sustentador. Então, tudo provém do pai. Tudo que necessitamos provém do Pai. Ele é aquele que nos nutre, aquele que nos alimenta, tanto espiritualmente como materialmente, tudo provém dele. Ele é o nosso socorro, ele é aquele que nos sustenta. A nossa força vem do Senhor, a nossa capacidade vem do Senhor. Tudo tem origem no Pai. Também na página 57. Não, antes eu queria me ater também aqui quando ela faz uma pergunta no livro, que eu achei muito interessante. Ela fala assim: o que lhe vem à mente quando ouve a palavra Pai? E aí eu, nesse momento, né, fechei meus olhos e pensei, né, no meu pai. Então, eu pude perceber, assim, muitas pessoas, quando pensam, né, em pai, umas vão ter boas lembranças, assim como ela relata no livro as boas lembranças que ela tem do pai dela, né? E vai se sentir bem, vai se sentir alegre, vai se sentir satisfeito, né? Vai se sentir em paz, em segurança, tem boas lembranças. Outras pessoas já não têm boas lembranças, né? Porque podem ter sido abandonadas, podem ter sido presenciado violência dentro do lar através da figura paterna, né? Então podem sentir, quando pensam na palavra pai, já tem uma rejeição, uma proteção, né? E muitas vezes, irmãs, a gente não percebe que isso interfere no nosso relacionamento. Eu acredito, né, que 100% de nós que estamos aqui, nós não vamos falar assim, eu tenho problema com meu Pai Celeste, né? Eu não confio no meu Pai Celestial. Nós cremos no Senhor, nós confiamos no Senhor, mas não percebemos algumas coisas que até fazemos na nossa vida que mostram que temos algum problema, sim. Porque a maioria das pessoas tem algum problema na paternidade. A maioria, não são todas, mas a maioria tem. Eu vou dar um testemunho aqui assim, da minha vida, né? Algumas pessoas até conhecem, que eu já falei isso. Eu perdi a minha mãe, eu tinha 6 anos, e fui criada pelos meus avós maternos. Então, eu tive muita ausência do meu pai, por eu morar numa cidade e ele trabalhar em outra e viver em outra cidade. Eu era uma criança, eu tinha 6 anos. Conforme eu fui crescendo, eu sempre senti falta dele, eu sempre quis estar com ele. Eu queria estar com ele a todo tempo. Só que eu não entendia. E eu pensava uma coisa, vinha no meu coração, assim, meu pensamento. Ele não gosta de mim. Meu pai não gosta de mim. Porque eu acho que quando ele olha para mim, ele lembra da minha mãe. E a minha mãe morreu. Eu acho que ele não quer lembrar dela. Ele fica triste. Então, por isso ele me evita. Ele fica longe de mim. Então, eu cresci com esse sentimento, pequenininha. Quando eu cheguei na minha adolescência, eu verbalizei isso e eu falava assim: Deus errou. Eu deveria ter levado meu pai, não a minha mãe, porque minha mãe não me abandonaria. Ele me abandonou. Isso, eu não tinha o Senhor, eu cresci assim, eu aceitei o Senhor com 26 anos. E depois de bastante tempo no Senhor, um dia desfrutando, né, dessa palavra sobre paternidade, eu caí assim de joelhos no chão e comecei a chorar e pedir perdão ao Senhor. Porque essa frase que eu falava, que Deus tinha errado, eu estava culpando Deus. E por culpar a Deus, eu não percebia, muitas vezes, que isso atrapalhava eu confiar no Senhor. Eu pedia as coisas para o Senhor. Muitas vezes, quando eu estava doente, eu não orava por mim.
Eu orava para uma pessoa quando alguém pedia oração. Vamos orar porque meu irmão está doente. Eu orava. Mas, para mim, eu não orava, porque eu achava que ele não ia me atender. Achava que ele tinha uma coisa mais importante para fazer, que eu não era tão merecedora disso. Então, eu não pedia. E essas coisas sempre guardadas, eu nunca falei com ninguém, até que o próprio Senhor, inclusive eu estava ouvindo esse louvor que foi colocado no início, antes de abrir a sala, estava desfrutando desse louvor, falando, Senhor, olha para mim. E o Senhor me fez lembrar dessa frase que eu falava quando era criança. E eu fiquei envergonhada, e eu fiquei muito... E eu confessei aquilo ao Senhor, eu pedi perdão ao Senhor, porque eu culpava o Senhor por ter levado minha mãe. Então, eu fui liberta daquilo. Eu fui liberta. E aquilo abriu uma passagem direta entre eu e o Senhor, algo que eu mesmo tinha levantado. Eu mesmo tinha colocado aquele obstáculo entre eu e o Senhor. Lógico, por causa de uma fatalidade, uma circunstância que aconteceu na minha vida e eu era criança. Então, são muitos traumas que às vezes nos atrapalham a buscar o Senhor. A gente busca porque nós cremos, somos filhos. Eu creio que Jesus pode curar. Eu creio que o Senhor traz à existência aquilo que não existe. Eu creio que o Senhor ressuscita os mortos. Mas muitas coisas podem nos embarrear. Se levanta como uma muralha no nosso coração. E inconscientemente, a gente tem esse tipo de atitude. Eu dei o exemplo, né, da minha experiência com o Senhor. E essa palavra, quando a gente olha para o Senhor como Pai, isso é libertador. Porque o que o Senhor... Olha, eu falava isso, eu era criança, gente. E o Senhor, depois eu já adulta, casada, com filhos, que o Senhor me fez lembrar isso e ter consciência do que eu falava, que aquilo era um pecado contra o Senhor. Mas Ele nunca desistiu de mim. Louvado seja o Senhor. Porque Ele é um Pai que ama. No livro, a gente viu aquela história da criança que caiu naquele lago congelado, né? E o pai ficou ali escavando, o pessoal mesmo, os bombeiros desistiram de procurar, e ele ficou ali, as mãos sangrando, e um dia ele falou, eu não vou desistir até encontrar o corpo do meu filho. E assim é o Senhor conosco. O Senhor não desiste de nós. O Senhor conhece no profundo coisas que estão ocultas no nosso coração, ocultas a nós mesmos. E nesse processo que a gente está vivendo, a vida da igreja, vivendo na presença do Senhor, porque o Senhor está nos preparando como noiva, nesse processo, irmãs, tenha certeza de uma coisa, nada está oculto aos olhos do Senhor. Pode estar oculto até o meu entendimento, mas no momento certo, o Senhor vai revelar aquilo, porque o Senhor quer expurgar tudo que está ruim dentro de nós. O Senhor quer expurgar tudo que nos atrapalha de desfrutar dele em plenitude. Que o Senhor ele se dá sem medida. Muitas vezes a gente está impedindo esse desfrute, essa bênção, e muitas vezes a gente não sabe por quê. Mas se nós nos prostrarmos, entrarmos no nosso quarto e orarmos em secreto, o Pai, que vê em secreto, ele vai nos ouvir e ele vai nos recompensar. Ele vai nos mostrar aquilo que está impedindo você, filha, de chegar até a mim. É isso aqui, ó, que está guardadinho lá, escondido, porque o seu coração é enganoso. Mas Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E ele ilumina todo o nosso ser. E ele está nos libertando dia a dia. Eu estou tentando não sair do livro, né? Me manter aqui, é muito rico, é muito profundo, né? Essa palavra que a gente leu nesse livro, e que o Senhor, né, nos dê a graça, né, a capacidade de poder assim, compartilhar, e eu creio que as irmãs vão também complementar isso no final. Na página 57, no segundo parágrafo, ele fala assim, pai implica em interação familiar, origem e dependência, porque o pai é a fonte da vida, amor e intimidade,
determinados papéis e responsabilidades. O pai é o exemplo, o iniciador, visionário, delimitador, a fonte, a autoridade máxima familiar. Ele ama, protege, provê, orienta, corrige e ensina seus filhos com carinho. E o pai também deixa uma herança para os filhos. Irmãos, nós estamos aqui falando do nosso Pai Celestial. Ele é tudo o que necessitamos. Muitas vezes, por termos problema com o nosso pai terreno, carregamos isso para um relacionamento matrimonial, temos problemas também com nossos maridos, porque muitas vezes estamos buscando algo, uma satisfação, achando que alguém que vai nos satisfazer, alguém que vai nos defender, alguém que vai nos proteger. Mas todas essas coisas é o Pai, o nosso Pai Celestial. Ele é que nos provê toda a segurança. Ele é o nosso protetor. Ele é que satisfaz todas as nossas necessidades. Nós sabemos, sim, que Ele é o cabeça, Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem. E através do nosso marido, ele se expressa dentro do nosso lar. Mas nós precisamos aprender a ter esse relacionamento direto com o nosso Pai Celestial. E como ter esse relacionamento? Né? Jesus mostrou isso para nós. O Senhor Jesus, nos evangelhos, e ela mostra muito aqui no livro de João, no Evangelho de João, como que o Senhor mostrou para nós como nós devemos nos relacionar com o Pai. Às vezes a gente tem muita facilidade de nos relacionarmos com o Filho. Nós sabemos, é um único Deus, né? Deus é triuno. E com o Filho parece que é mais fácil, né? Nosso irmão mais velho, é mais fácil nos achegar, falar com ele. Ele é o nosso mediador. Ele mesmo fala, eu sou o caminho, o único caminho que leva ao Pai. Não existe outro, é o Senhor Jesus. E tudo que ele fez, a obra que ele fez, foi para nos levar ao Pai, porque o pecado fazia essa separação, nós éramos inimigos, e ele nos reconciliou com o Senhor. Louvado seja o Senhor. E o Senhor Jesus, ele mostra, ele nos ensina. Eu vou só citar algumas coisas, porque eu estou preocupada com o horário aqui. O Senhor, ele cita aqui, depois as irmãs podem ler, João 13:16, e aqui ele nos fala sobre a autoridade do Pai. Então, nós precisamos reconhecer a autoridade do Pai. Eu vou ler rapidamente. João. Ô, Jéssica, qualquer coisa me dá um sinal aí, que meu tempo já deu, que eu fico preocupada. Às vezes eu esqueço de olhar aqui a hora. Por favor, tá, querido? João 13:16. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. O Senhor foi enviado a essa terra para nos salvar, mas maior é aquele que o enviou, é o nosso Pai. Então, o Senhor vai nos ensinando. Eu encorajo as irmãs e também vou fazer isso, sabe? Nós desfrutarmos os evangelhos e desfrutarmos bastante do livro de João, do Evangelho de João. O Senhor também, o Senhor Jesus, é aquele que se submeteu à vontade do Pai. Ele foi obediente à vontade do Pai até a morte e morte de cruz. Assim a gente se relaciona, primeiro reconhecendo a autoridade do Senhor sobre nós e depois nos submetendo à vontade dele, sendo obedientes à vontade do Senhor. Aqui em João 8:29, João 8:29. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada.
O Senhor Jesus, ele vai falando como que ele vivia nessa terra. Ele vivia fazendo sempre o que agrada o Pai. E nós, como filhas, devemos observar como estamos andando, qual é o nosso procedimento, como estamos falando, nossa maneira de falar, de se vestir, porque nós também somos filhos, e filhos precisam agradar ao Pai em todo o seu procedimento. Louvado seja o Senhor. Aqui em João 14:31. João 14:31. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Então, a gente vê o Senhor Jesus nos ensinando como ter esse relacionamento com o Pai. Irmãs, não é algo que vem de nós mesmos. Nós sabemos. O Pai só aceita aquilo que vem do Filho, porque em nós nada se aproveita. Por isso a gente precisa estar na presença do Pai, a gente precisa estar no Espírito, a gente precisa estar buscando, né, andar no Espírito para poder estar fazendo a vontade do Pai, agradando ao Pai, fazendo tudo como o Senhor quer. Isso é uma coisa, irmãos, de vida, é uma coisa de relacionamento, não é uma lei, uma doutrina, uma obrigação, mas é uma questão de vida. Quando a gente se relaciona, já viu, com o pai, às vezes o pai olhava assim, meu pai olhava, eu já sabia. Nem falava nada, nem ficava quieta, né? Já estava sabendo, porque é o grau de intimidade, né? Às vezes você fala uma vez só, faz um pedido para o pai, ele fala não. Aí você começa, insiste daqui, insiste dali, mas ele já falou não. Aí você insiste, porque você quer fazer a sua vontade, né? Mas não é a nossa vontade, é a vontade do Pai. Porque a nossa vida pertence a Ele. Nós somos filhos, nós temos que ter esse grau de intimidade e comunhão com o Senhor. E isso vai fluir naturalmente. A gente vai saber, porque nós temos a unção dentro de nós. Quando a gente faz alguma coisa, quando a gente fazia alguma arte, né? Quando eu era criança, fazer alguma arte, eu já sabia. Porque a tua consciência já te acusava, isso aqui não era para fazer, né? Às vezes estava junto lá, junto com os primos, com os coleguinhas, fazendo alguma coisa, fazia uma coisa errada, já sabia, porque a consciência já tinha acusado, por quê? Porque pai e mãe já tinham ensinado, não é para fazer isso. Então, hoje, né, nós temos a palavra do Senhor como nosso guia, nós já sabemos, nós não podemos dizer que somos ignorantes nisso, porque nós sabemos e estamos aprendendo dia a dia qual é a vontade do Pai. E quanto mais a gente se relaciona, quanto mais a gente vai no secreto, a gente ora, a gente tem intimidade, quando a gente ora e jejua, irmãs, algo extraordinário acontece, você fica sensível à palavra do Pai, você fica sensível à direção do Pai. E é isso que o Senhor Jesus fazia. A gente vê nos evangelhos quantas vezes o Senhor se retirava para orar. Às vezes a gente pensa assim, né? Poxa, mas ele era homem, mas ele era Deus, né? Ele não precisava disso, mas ele estava nos ensinando como nos achegar ao Pai, nos submetendo ao Pai. Ele mesmo falava, né? A carne, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então a gente precisa estar sempre buscando o Senhor na sua palavra, como a gente tem recebido nas reuniões de irmãs, nas reuniões da igreja, mas principalmente aquela intimidade, irmãs, sabe? De orar e de se consagrar. E ali a gente vai conhecendo a face do Senhor, a gente vai contemplando a face do Senhor, e a gente fica sensível à vontade do Senhor, à direção do Senhor. Louvado seja o Senhor. O Senhor Jesus também, ele realizou a obra do Pai. Ele veio para essa terra com uma comissão, e ele foi até o fim,
fiel e obediente. E hoje, cada uma de nós, irmãos, fomos chamados para cooperar com essa obra, para completar o que resta do sofrimento do Senhor. Então, que nós também tenhamos esse coração, como de Jesus, né? Um coração de submeter, de fazer a vontade do Pai, de reconhecer a autoridade do Senhor e de buscar essa comunhão para você ser direcionado passo a passo. Louvado seja o Senhor. A Miriam leu, né, o versículo, 2 Coríntios 6, 18, 16 e 18. Habitarei neles e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Serei para vós pai e serei para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Louvado seja o Senhor pela obra maravilhosa do Senhor Jesus, que nos tornou filhos. E hoje nós podemos falar isso com convicção, que somos filhos de Deus. Jesus é o único caminho que nos leva ao Pai. E durante o seu ministério terreno, ele testificou do Pai, revelou o Pai e expressou o Pai. E hoje ele nos leva a ter esse viver de testificar do Pai, de revelar o Pai através da nossa vida e de expressar o Pai. Isso é algo muito maravilhoso, porque tudo isso que recebemos hoje nós podemos transmitir a outras pessoas, como nós vimos lá no início, muitas pessoas dentro e fora da igreja não acreditam mais em Deus como Pai. Então essa é uma missão nossa, de ajudar aqueles que já são filhos e estão nessa luta, estão com dificuldades, chegam cheios de traumas, né, cheios de problemas, porque isso vai interferir. Muitos ficam assim, congregam, aí desiste, para, né, desanima, fica desencorajado. Isso tudo, irmãos, às vezes a gente ouve, fala assim, fulano não quer nada. Ele quer, porque depois que a gente prova disso, irmãos, a gente prova dessa vida maravilhosa, a gente quer, mas muitos têm muitas dificuldades. Por isso, o apacentamento, né, é algo tão importante, você ouvir, né, você ter comunhão e você poder ajudar, né, naquilo que a pessoa tem dificuldade, algum trauma que ela teve, e isso está atrapalhando ela a prosseguir, está atrapalhando ela a se chegar ao Senhor. Então, nós também temos essa missão. E em João 17:3, né, a gente vê aqui, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Essa é a vida eterna, revelar o Pai e o Filho, né? Porque todo aquele que crê será salvo, e será completamente salvo. Salvo no Espírito, e nesse processo de vida nossa, de caminhada cristã, o Senhor continua, né, fazendo esse trabalho de salvação e de libertação em nós. Na página 60, no 3º parágrafo, ele fala assim, Jesus vivia pensando no Pai. Seu relacionamento com o Pai impregnava tudo o que ele dizia e fazia. Ele veio ao mundo para que fôssemos adotados no mesmo relacionamento de pai e filho. Olha que lindo. Ele veio ao mundo para que tenhamos esse relacionamento íntimo com o Pai, de pensar no Pai, de querer estar com o Pai o tempo todo. Louvado seja o Senhor. Esse foi o propósito integral de Jesus, toda a sua missão. O motivo da cruz foi garantir-nos o direito de sermos reconciliados com o Pai. Louvado seja o Senhor. O motivo da cruz foi garantir-nos o direito de sermos reconciliados com o Pai. Hoje, irmãs, nenhuma acusação há. Nós temos livre acesso ao Senhor. O Senhor Jesus cumpriu isso na cruz. Hoje podemos nos relacionar com o Pai, ter comunhão com Ele, ouvir a sua voz
e sermos guiados por Ele. Louvado seja o Senhor. O Senhor colocou isso no nosso coração. Vamos abrir em Gálatas 6, 4, 6. Gálatas 4, versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. Esse Abba, Pai, é intimidade, é paizinho, papai. Isso está no nosso espírito, clamando no nosso interior, pela presença do Pai. É o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Louvado seja o Senhor. Na página 64, irmã, no terceiro parágrafo, fala assim: você já se perguntou por que seu coração não tem paz? Por que você se sente intranquila e ansiosa? Por que se sente frustrada? Talvez seja porque o Espírito Santo que habita em você está clamando, papai, papai. Mas você vive atarefada demais, ocupada com outras coisas, ou talvez você tenha muito medo de olhar nos olhos do Pai e deixar que Ele a ame. O amor, irmã, perfeito amor lança fora todo medo. O Senhor, Deus é amor. Ele é o próprio amor. O Senhor só quer o nosso bem. E muitas vezes ela chama essa atenção aqui para nós, né, autora? Muitas vezes estamos ocupadas e não temos esse tempo de intimidade com o Senhor. Mas o nosso espírito está clamando por isso, irmãs. E nós precisamos, né, abrir mão de todas as coisas para ter essa intimidade com o Pai. Porque isso é essencial, irmãos. Isso é vital nas nossas vidas. Essa intimidade com o nosso Pai. Louvado seja o Senhor. Deus dedica amor imenso por nós, seus filhos. Louvado seja o Senhor. E foi o primeiro versículo que nós vimos, né? Vede que um grande amor nos tem concedido o Pai. Então, o tempo todo, o Senhor está de braços abertos, irmãs, nos esperando, nos abraçando. Muitas vezes pensamos que não merecemos esse amor. Duvidamos se Deus está alegre conosco, se Ele se agrada ou não de nós. Uma coisa é certa. Se quem tem filho aqui, né? Seu filho te desobedecer, fazer uma coisa muito, muito feia, muito ruim, você não vai trancar ele no quarto e falar para ele: hoje tu vai ficar aqui trancado, tu não vai comer, tu não vai beber água, tu vai ficar aí no frio, vai ficar aí, de castigo. Nós não fazemos isso. Nós repreendemos, segundo a palavra de Deus, como deve ser repreendido, mas nós amamos. Porque o pai disciplina o filho que ama. E não é para matar, mas é para aproveitamento. É para aperfeiçoar, né? Para o tornar santo. Aperfeiçoar em santidade. E o Senhor assim conosco. Às vezes a gente pensa que não merece. Eu não mereço, né? Ou então a gente se coloca naquela posição de acha que merece tudo, né? É igual o irmão do filho pródigo. Ele ficou revoltado quando o irmão dele voltou. Mas o pai recebeu de braços abertos. Não porque ele tinha preferência. Tanto que ele fala, né? O filho fala assim: esse teu filho, né? Voltou, fez tudo o que fez tudo de errado, e eu que estava aqui esse tempo todo, estou aqui há tanto tempo, né? Estou te servindo, estou fazendo tudo certinho. E o pai responde: esse teu irmão estava morto, né? Então, o Senhor ama tanto aquele que fica, quanto aquele que foi e retornou depois arrependido. Uma coisa é certa, né? O Senhor não tem preferência. E o Senhor não faz as coisas por nós porque a gente está merecendo.
Muito pelo contrário. Nós somos alvo da sua misericórdia todos os dias. Todos os dias. E misericórdia é o quê, irmãos? É dar a alguém aquilo que ela não merece. Não está merecendo. Mas Deus é amor. Então o Senhor sabe o que Ele vai nos dar, quando Ele vai nos dar e como Ele vai nos dar. Não é porque eu estou comportadinha, porque eu sou bonitinha, né? Porque eu estou aqui quietinha, não estou ofendendo ninguém, né? E a outra está lá, olha, não, gente. O Senhor, Ele sabe como tratar cada uma de nós. É lógico que o Senhor vai tratar. Eu não estou dizendo aqui, né? Ah, eu estou errada, Deus me ama mesmo, né? Então eu vou continuar aqui, tá bom, Deus me ama. Não. A gente precisa ter reverência ao Senhor, a gente precisa ter temor ao Senhor, mas nós não estamos livres de falhar. Nós precisamos, sim, confessar, nos arrepender e voltar correndo para o Pai. E Ele vai nos lavar com o teu precioso sangue, e Ele vai nos receber de braços abertos, e Ele vai nos corrigir. Muitas vezes vamos ter consequências das nossas escolhas e atitudes, mas Ele está conosco. Ele está nos aperfeiçoando e Ele está nos preparando para se desposar da sua igreja, que somos todos nós. Louvado seja o Senhor. Em Salmo 103, 13, o Senhor fala: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Irmãs, o Senhor nos ama de tal maneira que às vezes nos falta palavra. Ele até diz, né, pode até uma mãe, né, abandonar, mas eu jamais te abandonarei. Nós somos filhos. Teve um objetivo muito certo, quando o Senhor se humilhou, se esvaziou de si mesmo e veio a essa terra para, ali na cruz, nos reconciliar com o Pai. Porque esse é o desejo original de Deus, desde lá do princípio. Esse relacionamento. Nosso Deus é um Deus relacional, não é um Deus que está lá nas alturas, longe de mim, que eu não posso nem... Meu Deus, não posso nem olhar, senão vou ser fulminado. Não, ele é um Deus relacional. Ele quer se relacionar. Ele quer intimidade. É algo maravilhoso. Que o Senhor nos dê a sua graça para que alcancemos isso, irmãos, e possamos desfrutar desse gozo e dessa paz. Eu estou terminando. O último parágrafo aqui, o parágrafo 66, a página 66, me perdoa, no segundo parágrafo, ele fala assim: o pai aprecia sua obediência, sua disciplina em orar, jejuar e estudar a Bíblia e seu serviço. Entretanto, uma coisa é mais importante que tudo isso. O pai quer o seu coração. Ele não quer obediência mecânica, conformismo, serviço, sacrifício e ministério incessante. Se não tiver seu coração, essas coisas não significam nada para ele. Como nós já falamos aqui, né, irmãs? O Senhor, né, nós podemos fazer muitas coisas, mas isso não é uma coisa da gente fazer em nós mesmas, né? Fazer por obrigação, né? Fazer aquela coisa assim forçada, mas é uma coisa interior. O Senhor quer ganhar o nosso coração, porque o Senhor nos ama. Então, o Senhor quer ganhar totalmente o nosso coração, que a gente tenha esse mesmo amor, né? Quando a gente lê ali 1 Coríntios 13, a gente fica encantado com o que é o amor de Deus. E a gente fica envergonhado, porque, né, o nosso amor natural não é nada daquilo. Mas louvado seja o Senhor por Jesus Cristo, pela sua palavra, que nos conduz, e nós podemos, sim, alcançar isso. Esse coração que ama o Pai, esse coração que quer estar perto do Pai, esse coração que é consciente de que não tem nada a ver com o Pai terreno, que não tem nada a ver com nada terreno. Ele é um Pai celestial, ele é o nosso Deus. Nós podemos chamar o nosso Deus de Pai. Isso é algo muito lindo, algo maravilhoso. Que o amor do Senhor nos constranja e nos motive, né? Que não nos sintamos obrigada, né,
a viver em santidade de forma religiosa, mas que possamos buscar essa santidade através do Espírito Santo, através de viver na presença do Senhor com temor, porque a palavra do Senhor, ela é o nosso alimento. O Senhor fala, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. Louvado seja o Senhor. Somos constrangidos a viver esse relacionamento íntimo com o Filho e com o Pai, e levar outras pessoas a se chegarem também para esse viver maravilhoso, de paz, de descanso, desfrutando tudo que Cristo conquistou por nós. Louvado seja o Senhor. E num breve resuminho, né? 3 pontos que eu marquei aqui. Ouvir e obedecer o Pai. Alegrar-se por ser filha, ter convicção da sua filiação e ter relacionamento de amor e intimidade com o Pai. Possamos guardar, né, essas frases assim no nosso coração, que possamos meditar nisso. E eu deixo aqui uma pergunta, né, para cada uma de nós fazer a si mesma. Como está o meu relacionamento com meu Pai Celestial? Que o Senhor derrame da sua graça sobre nós, irmãs. Essa é a porção, né, que eu consegui aqui transmitir, porque é muita riqueza, é muita coisa. Nós ouvimos outras mensagens complementares, que foi riquíssimo. Ganhei demais, né? Essa leitura, um livro maravilhoso, abençoado, que Deus colocou para a gente desfrutar, e que o Senhor derrame da sua graça. Eu tenho certeza que as irmãs vão estar aí compartilhando, enriquecendo mais e nos edificando. Obrigada, irmãs, que Deus abençoe a nossa caminhada cristã. Amém.